Os organismos vivos funcionam como máquinas complexas, que não trazem consigo um manual de instruções personalizado. Quando esta máquina apresenta um defeito de funcionamento, diferentes alternativas de intervenções em saúde podem ser aplicadas para alcançar o alívio de sintomas, a cura de doenças e uma maior qualidade de vida. Mas é impossível prever com certeza quais pacientes se beneficiarão de determinada intervenção clínica. Assim, aplicamos a intervenção a todos, na esperança de atingir o benefício clínico desejado. Porém, com limitações de orçamento e gastos cada vez maiores em saúde, as decisões devem ser mais efetivas para garantir o benefício ao máximo de pacientes sem exceder os recursos disponíveis. Diante de diferentes opções de escolha, é preciso quantificar e comparar a magnitude do benefício clínico de diferentes intervenções em saúde. A avaliação de uma intervenção clínica é conduzida em estudos que comparam os resultados de um grupo que recebeu a intervenção, denominado de grupo experimental, com outro, chamado de grupo controle. O resultado desse estudo mostra a diferença da taxa de evento entre o grupo experimental e o grupo controle. Porém, este resultado não deve ser interpretado de forma determinística, pois algumas pessoas não sofrerão o desfecho indesejado. Em algumas pessoas, a intervenção não funcionará, enquanto outras pessoas se beneficiarão da eficácia da intervenção. A chave para compreender quantos pacientes de fato se beneficiarão da terapia está em um conceito simples, prático e de fácil interpretação: o NNT, o número necessário para tratar. Isto é, o número de pacientes que deve receber determinada intervenção para que um deles obtenha o benefício clínico. Vejamos um exemplo hipotético, com dois grupos de 100 pessoas. Ambos os grupos são formados por indivíduos que perderam a esperança na humanidade. Mas, enquanto o grupo A, nosso grupo controle, não recebeu qualquer intervenção, ao grupo B, o nosso grupo experimental, foram ministradas doses diárias da medicação HOPE. Após 12 meses, foi avaliada a taxa de mortalidade entre os dois grupos. No grupo A, 25 pessoas estavam vivas após o período, enquanto no grupo B, esse número era de 75. Ou seja, 25% das pessoas do grupo B morreram, apesar de terem sido expostas à intervenção. E 25% das pessoas do grupo A sobreviveram, apesar de não receberem qualquer intervenção. Então, com base na diferença da taxa de evento alcançado entre o grupo experimental e o grupo controle, de 50%, calculamos o NNT. Este exemplo mostra que o NNT é determinado por dois componentes. Primeiro, o risco do desfecho morte ocorrer na população, independentemente da exposição a qualquer intervenção. Segundo, da eficácia da intervenção HOPE em prevenir este desfecho. Em outras palavras, NNT é calculado pelo inverso da redução de risco absoluto. O risco absoluto no braço controle é 0,75. O risco absoluto no braço experimental é 0,25. Logo, a redução de risco absoluto, RRA, é 0,75 menos 0,25, igual 0,50. NNT é 1 dividido por RRA, ou seja, NNT é igual a 2. A interpretação do valor de NNT é simples. A cada 2 pacientes expostos a doses diárias do medicamento HOPE durante 12 meses, evitaremos a morte de um deles. O valor ideal de NNT é 1, ou seja, que todo paciente exposto à intervenção receba o benefício clínico desejado. Um valor de NNT próximo de 1 mostra a grande magnitude da intervenção e sua aplicação a uma população de alto risco, enquanto valores altos de NNT demonstram pequena relevância da intervenção e/ou exposição a pacientes com baixo risco de ocorrência do desfecho. Mas qual o limiar de aceitação deste valor? Depende de vários fatores. Depende do tipo de desfecho. Um NNT de 10 para o desfecho morte terá uma relevância maior do que um NNT de 10 para situações não fatais. Depende do tempo de exposição à intervenção para obter o benefício. Um NNT de 10 para prevenir a morte durante um ano terá menor relevância do que um NNT de 10 para prevenir a morte ao longo de 5 anos.
depende do custo da intervenção ou do custo por evento evitado. E, por fim, depende do equilíbrio entre o benefício clínico e a tolerabilidade da intervenção. Afinal, a intervenção precisa ser uma potencial solução para alcançar um desfecho clínico, sem que isso ocasione toxicidade inaceitável ao paciente. O mesmo racional utilizado para avaliar o NNT pode ser feito para avaliar o número necessário para causar dano ou NNH, Number Need to Harm. A comparação dos valores de NNT e NNH permite avaliar o risco-benefício da intervenção. NNT é uma medida que oferece valor filosófico e prático para a gestão dos limitados recursos em saúde. O valor filosófico do NNT insere a noção não determinística da intervenção, uma vez que a análise considera o risco absoluto basal da população, e neste caso, expor o paciente à intervenção não é o único determinante do desfecho clínico. Do ponto de vista prático, a análise de NNT permite equilibrar informações comparativas de benefício clínico e tolerabilidade para um dado desfecho clínico e tempo de exposição, o que aprimora a capacidade de decisão em saúde com base em uma análise simples, de fácil aplicação e interpretação.